Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós temos que entender que é normal e que a tendência é que fique cada vez pior. A maldade tem se multiplicado. É normal que isso aconteça por quê? Porque temos nos tornado gananciosos, temos nos tornado pessoas egoístas, pessoas que buscam somente o próprio interesse e que não se preocupam com os outros. A satisfação dos próprios desejos. Jesus disse que no final dos tempos isso iria acontecer e que o amor iria esfriar. O que a gente precisa entender? Que isto já é uma realidade presente. Jesus falando sobre isso em Mateus 24, 12 e 13, diz assim: E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Do que se trata o Evangelho? O Evangelho se trata justamente disso que a gente precisa ter esse entendimento. Revelarmos o amor de Deus. Revelar o amor de Deus não é uma questão de gostar muito dos outros, das pessoas, porque isto é sentimento humano. Pois na primeira decepção, na primeira falha do outro, nós simplesmente os esquecemos. Revelar o amor de Deus não se trata disso. Se trata de expressarmos, manifestarmos a virtude de Deus, revelarmos quem Ele é, manifestarmos a sua salvação, andando na sua vontade. Termos esse entendimento é que caminharemos para a maturidade. Temos que entender que nós fomos tirados das trevas, transportados para o reino de Deus. Retirados das trevas, ou seja, nós temos que compreender porque é onde existe a maldade. A maldade no sentido da oração do Pai Nosso, guarda-nos do mal. Por quê? Não é do mal que os outros possam nos fazer, mas é do mal que nós podemos provocar na vida dos outros. A maldade irá se multiplicar, como Jesus disse, e na realidade está se multiplicando cada vez mais, justamente por este aspecto de sermos egoístas, gananciosos, de buscarmos os nossos interesses, de não nos preocuparmos com o outro e nem com as nossas ações e o que elas provocam na vida dos outros. Ligamos para nós mesmos, que os outros se danem e se virem. Esta é a realidade da maldade que existe no ser humano, ou seja, que existe em nós e que praticamos com muita facilidade em relação ao outro. Entendermos que a gente precisa amadurecer é fundamental. Conhecer a Deus é fundamental, pois só assim revelaremos a vida do Senhor. Temos que conhecer as Escrituras para andar segundo as Escrituras, para expressarmos o reino, expressarmos a glória de Deus, revelarmos o amor de Deus, manifestarmos Sua vontade neste mundo. A gente precisa crescer, precisa amadurecer, compreender e expressar esse amor no mundo, agindo como Cristo, pois essa é a vontade do Senhor. Nós somos chamados para termos o entendimento transformado, para que a gente possa compreender o que seja o verdadeiro culto, seja o verdadeiro amor na expressão daquilo que é a vontade e o querer do Pai neste mundo. Agirmos como Cristo, amarmos como Cristo amou. Ele se ofereceu em nosso favor e nós precisamos entender que devemos oferecer as nossas vidas em favor dos outros para que eles possam ter a oportunidade de conhecer o nosso Deus. Que a gente entenda isso, compreenda e que nós não sejamos o instrumento de multiplicação da maldade, mas sim do revelar do amor de Deus, para que, vivendo na vontade do Pai, estando vigilantes e atentos, possamos nos guardar dos falsos profetas e assim caminharmos na vontade do Pai, não buscando os nossos interesses, mas revelando Ele no mundo, revelando a sua salvação, enchendo a terra com conhecimento da glória do Senhor e sendo de Deus a oferta em favor do mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.